Hum, Será que é possível a floresta em pé valer mais do que a floresta deitada? Em 2008, eu tinha conduzido minha carreira pensando em eficiência. Eu sou engenheiro eletricista de formação e trabalhei em vários processos, em fábricas, trabalhando numa questão muito importante, que é como que você produz mais com menos uso de combustíveis, né? Isso é fundamental para o futuro do planeta. Mas em 2008 eu recebi um convite para pensar mais amplo sobre sustentabilidade. E uma das primeiras coisas que eu fiz, porque eu estava estudando bastante a respeito do tema, foi visitar a Amazônia. Quem aqui já visitou a Amazônia? Ainda é pouca gente. Precisa, viu, pessoal? Eu fui conhecer a Amazônia em 2008 porque todo mundo já estava falando dela, as questões relacionadas às mudanças climáticas já estavam na pauta, ainda não da forma como hoje, onde não temos mais o problema daqueles famosos parênteses que apareciam lá nas COPs, né, que falavam muito provavelmente vai acontecer alguma coisa. Não, as mudanças climáticas já estão acontecendo, estão nos nossos calcanhares. Todos nós estamos sentindo. Mas em 2008 ainda não era bem assim. Fui lá, fiquei espantado com o que vi, né, com a floresta. Quilômetros de floresta e com gente. Tinha gente lá dentro, né? E com muita dificuldade de viver na floresta. Voltei, comecei meu trabalho, pensando em vários temas, e em 2010 fui convidado para visitar um território aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira. Quem aqui conhece o Vale do Ribeira? Está meio equilibrado, mais ou menos, mas é pouca gente também. O Vale do Ribeira é uma das regiões mais bem conservadas de Mata Atlântica do país. E a Mata Atlântica é onde nós vivemos, onde estamos aqui em São Paulo. E eu tomei um susto. Quando eu fui lá no Vale do Ribeira, eu vi árvores do mesmo tamanho do que eu vi na Amazônia. Eu vi uma biodiversidade tão pujante como eu vi na Amazônia. E eu vi as mesmas dificuldades que eu vi na Amazônia, de manter a floresta em pé. Então, manter a floresta é um grande desafio, por quê? Primeiro, nós criamos um modelo econômico ao longo dos séculos que nós aprendemos a tirar a floresta e usar a terra para outros fins, para a produção de alimentos, para a produção de combustíveis. E ver na floresta valor, estou falando de 2008, era algo meio diferente. Mas começamos a fazer uma reflexão de como poderia ser esse diferente. Pensem em vocês se vocês comprarem um sítio. É uma experiência interessante. Se vocês comprarem um sítio, vocês vão ter que cercar ele, né, para defender se alguém quiser invadir. Pode pegar fogo, vocês vão ter que tomar cuidado para que isso não aconteça. Pode alagar, pode acontecer algum problema no alagamento que leva uma parte das instalações. Tudo isso acontece na floresta. Então, manter a floresta custa. E custa muito dinheiro. E como transformar, então, um custo numa oportunidade, em receita? Essa foi a tese que nós começamos a pensar a respeito. E, em 2008, entre 2008 e 2012, muitos estudos científicos foram lançados a respeito dos problemas que aconteceriam hoje, 2025, que nós estamos vendo. Mas não existia uma solução pronta. Não existia uma fórmula. Porque no nosso processo de desenvolvimento econômico mundial, nós aprendemos a montar uma fábrica e desenvolver um produto e fazer esse produto ser bastante otimizado. A floresta, ela é uma miríade de produtos que estão acontecendo lá dentro ao mesmo tempo. Que tem um nome hoje que felizmente está ficando mais comum, que são os serviços ecossistêmicos.
Então, a floresta presta diversos serviços lá dentro, que nós nos beneficiamos deles e não pagamos. E um dos serviços que a floresta presta é o equilíbrio climático. Uma árvore, a rigor, é carbono congelado, sequestrado. Então, manter a floresta é manter o carbono lá. Mais do que isso, a floresta ela tem diversos outros ativos ambientais que a gente nem começou a pensar a respeito. E aí, em 2012, esse território no Vale do Ribeira, que eu convido depois vocês a olharem no Instagram, se chama Legado das Águas. Nós montamos uma tese para esse território, para o Legado das Águas. Que nós deveríamos, de todos os estudos mundiais que nós fizemos naquela época, que a única forma que nós conseguiríamos manter o território gerando receita e que ele essa receita convertesse para sua própria manutenção, seria termos múltiplas atividades no mesmo hectare. Algo estranho também, algo que ainda não tinha sido feito. Como desenvolver várias atividades no mesmo hectare? O que nós estamos acostumados normalmente é abre o hectare e faz alguma coisa no hectare. E no mundo existiam vários exemplos diversos e que nós conglomeramos e trouxemos para o Legado das Águas, para fazer com que ele começasse a operar nessa tese do múltiplo uso. E o que eu posso dizer para vocês é que hoje, 2025, está em plena operação, se paga e é replicável. Então, uma primeira visão a respeito dessa questão é o seguinte: quando você chega num território, e eu recomendo muito que vocês visitem territórios, a gente tem que sujar a bota para entender o que está acontecendo lá no campo, porque a maioria do nosso território no Brasil é campo, não é cidade. Nós temos que entender o que tem lá. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi convidar diversos pesquisadores para estudar o território, não no curto prazo, no longo prazo. E que essas pesquisas pudessem servir de base para as decisões que nós íamos tomar do ponto de vista empresarial. E nós descobrimos uma riqueza incrível de fauna, flora, fungos, diversas espécies, algumas que não estavam nem catalogadas. E estamos no estado de São Paulo, gente. E aí eu aprendi uma coisa interessante. Os biomas brasileiros ainda são ilustres desconhecidos da maioria da população. A Mata Atlântica, por incrível que pareça, mais ainda. E o pouco de pesquisa que nós temos, pouco mais na Amazônia, por motivos óbvios. Mas os outros biomas ainda pouquíssima pesquisa. Ainda temos que avançar muito. E na pesquisa, nós entendemos também uma coisa que eu tinha visto lá na Amazônia, voltei a ver no Vale do Ribeira, que é o seguinte: tem gente na floresta. E se as pessoas que vivem na floresta não conseguem viver dela mantendo a floresta em pé, o que vai acontecer? Elas vão usar a floresta de uma maneira talvez não tão legal. Então nós precisamos criar cadeias produtivas inclusivas. E essas cadeias poderiam nos ajudar a, além de manter as pessoas no campo, gerar renda para elas, mantendo elas no campo, as pessoas nos ajudariam a defender o território de conservação. E lá no Vale do Ribeira, a cadeia inclusiva que nós imaginamos inicialmente foi a do ecoturismo. Hoje, aquele território e os 5 municípios do entorno onde está o Legado das Águas virão um distrito turístico ecológico, reconhecido pelo Estado de São Paulo, está em franca expansão, com aumento da oportunidade de emprego nessa vertente, mantendo a floresta em pé. Mas isso é uma atividade, não era suficiente, precisávamos de mais. Uma outra questão importante é que nós temos no acordo, no nosso Acordo de Paris, o que o Brasil escreveu, nós temos um compromisso de restaurar 12 milhões de hectares. É muita terra, gente. E para restaurar 12 milhões de hectares, nós temos que produzir 1.889 plantas por hectare. Onde vão ser produzidas essas plantas? Então, tem toda uma cadeia de produção vegetal, de viveiros, que tem que ser desenvolvida. Fizemos esta cadeia
e começamos um trabalho de expansão dessa cadeia fora dos limites do legado das águas, porque ali não precisava, lá estava super bem conservado. Os pesquisadores descobriram que ali 70% do território nunca tinha sido alterado, e o restante já tinha sido totalmente recuperado. E começamos a fazer expansão em diversos outros territórios, principalmente margens de mananciais, porque água vai ser um grande problema no futuro. E árvore talvez seja a melhor solução para segurar água. Então, desenvolvemos essa cadeia, e essa cadeia gerou empregos locais, desenvolvimento local e regional, porque a gente saiu dos nossos limites. O processo econômico tradicional, hoje, tem diversos tipos de compensações ambientais possíveis de serem feitas. E lá no legado das águas, nós tínhamos excedente de vegetação nativa quando você pensa num território agrícola normal. Isso é uma coisa interessante também que as pessoas às vezes não sabem. No Brasil, a grande maioria dos biomas, existe uma obrigatoriedade de manter 20% do território intacto. Isso é a reserva legal. Se eu tenho vegetação nativa além deste número, eu posso recepcionar compensações ambientais de outros empreendimentos. Isso ajuda a manter o território. Implementamos essa iniciativa também, terceira cadeia produtiva. E é importante citar, isso é uma quase que exclusividade do Brasil, a reserva legal. Outros países não têm essa obrigatoriedade. Normalmente, alguém compra um território e pode usar ele na sua plenitude. Não tem obrigação nenhuma de manter reserva legal, muito menos área de preservação permanente do lado de rios. Aqui a gente tem essa obrigação. Bom, e aí faltava uma questão importante, que é o seguinte, duas questões importantes para fechar o circuito do legado das águas, esse múltiplo uso. Falei que floresta é carbono estocado. E será que existiria alguma maneira de a gente criar um crédito de carbono que pudesse ser utilizado para ajudar a manter a floresta? Vou dar uma pausa no legado das águas. Em 2015, nós abrimos nosso segundo território em Goiás, chamado Legado Verdes do Cerrado, para aplicar a mesma tese. Aí eu não falei o tamanho dos territórios, né? Em São Paulo, 31 mil hectares. É a maior reserva privada de Mata Atlântica do país. Em Goiás, 32 mil hectares. E lá, a gente começou a fazer a mesma sequência. Mas lá no Cerrado, a gente conseguiu implementar uma metodologia que mundialmente é conhecida como REDD, que significa evitar o desmatamento e receber créditos de carbono por você não usar a floresta, cortar ela. Então, como você não corta ela, você não emite o carbono do corte, né? Porque na metodologia, no inventário nacional, toda vez que se corta uma árvore, é considerada emissão instantânea. Essa árvore, a gente contabiliza quanto de carbono ela tinha e considera isso já na atmosfera. E nós aplicamos, então, essa metodologia lá, no Legado Verde do Cerrado, do REDD. Foi a primeira vez que foi feita uma metodologia fora do bioma amazônico. Essa metodologia era quase que exclusivamente lá na Amazônia. E deu certo. É claro que eu estou falando a história curta. Demorou um bom tempo para dar certo. Deu certo. Com isso, geramos recursos importantes para a manutenção do nosso território lá também, do Cerrado. E o Cerrado tem uma característica que é o seguinte, né? Cerrado pega fogo. Naturalmente. É claro que tem muito fogo que é criminoso, mas o Cerrado ele tem essa característica de pegar fogo. Então, os investimentos para manutenção do território, para manutenção da floresta em pé, que garantem o crédito de carbono, são mais intensos lá no Cerrado, por enquanto. Porque, como nós vimos, infelizmente, com o aumento do problema mundial, a Mata Atlântica também vai começar a pegar fogo, a Amazônia também vai começar a pegar fogo, com mais frequência. E precisa ter investimento para não deixar isso acontecer. Porque se pegou fogo, é emissão, o carbono vai para a atmosfera. Mas nós demos certo, conseguimos fazer o projeto de carbono lá no Legado Verde do Cerrado. Montamos um viveiro lá também, as compensações ambientais.
E lá teve uma questão importante, que a cadeia produtiva local inclusiva no Cerrado é uma cadeia diferente. Lá no Cerrado, o que o pessoal está fazendo atualmente? Plantando soja, não é verdade? E dentro do Legado Verdes, nós tínhamos um território, uma área com eucaliptos, e nós decidimos inovar e fazer uma proposta de integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF, onde, no mesmo território, poderíamos ter 4 produções diferentes no ano, o mesmo hectare, com floresta. Mas a floresta típica do ILPF, normalmente é eucalipto ou pinos. No Legado Verde do Cerrado, nós fizemos com nativas. E nativas que geram receita. Castanha de baru e outras árvores que geram seivas para as indústrias que precisam desse tipo de material. Então, no Cerrado, a gente tinha conseguido fazer o projeto de carbono. E na Mata Atlântica? A metodologia do RED não se aplicava muito bem. E aí a gente foi olhar para a ciência de novo e entender um problema que pouca gente está discutindo, mas que é muito real, que é o seguinte. Infelizmente, a mudança climática que está acontecendo em cima das florestas está fazendo com que as florestas percam sua capacidade de se auto-regenerar. Isso causa degradação de biomassa. Então, se nós parássemos 100% do desmatamento hoje no Brasil, mesmo assim as florestas continuariam perdendo biomassa. Então, vai ser necessário um esforço dos humanos para fazer com que as florestas se mantenham. E esse esforço a gente conseguiu traduzir numa metodologia feita em parceria, que nós chamamos de pagamento de serviço ambiental de carbono florestal. Onde a tese da metodologia é a seguinte: se um conjunto de serviços ecossistêmicos que olham para a biomassa for gerenciado pelo proprietário, ou seja, quem cuida do território pode fazer algumas coisas para ajudar a floresta a ficar em pé. Se esse conjunto acontecer, eu consigo diminuir um pedaço da perda. Eu não detenho a perda. É impossível deter a perda de biomassa, mas eu consigo diminuir a velocidade da perda. Se eu consigo diminuir a velocidade da perda, eu gero um crédito. Deu certo a metodologia. Fizemos a segunda emissão esse ano em Nova York. Vendemos quase todos os créditos e agora estamos expandindo essa metodologia para outros biomas. Essa é a ideia. Então, o Brasil hoje conta com 2 metodologias importantes para a conservação quando se fala em carbono. O RED, que é evitar o desmatamento, e a PSA Carbon Floor, que é para diminuir a degradação da biomassa. E essas 2 metodologias vão gerar recursos importantes para diversas propriedades e vão reduzir os riscos associados. Falta uma coisinha para fechar o ciclo do múltiplo uso. Dentro da floresta tem remédio, tem combustível, tem alimento, tem diversos produtos. Isso se chama bioprospecção. Isso é outra convenção. Existe, além da convenção do clima, existe a convenção da biodiversidade biológica. E lá no Legado das Águas, nós demos avanços importantes nesse sentido. Então, estamos iniciando vários trabalhos de bioprospecção, em parceria com universidades e empresas importantes mundiais. E essa é uma outra forma de gerar recursos para ajudar a floresta a se manter. O que eu queria deixar, então, aqui para vocês como inspiração é o seguinte. A floresta, nos próximos anos, vai ser cada vez mais observada no seu potencial de negócios. E esses negócios para a conservação são importantíssimos e para o mundo. Porque um dos fenômenos que está acontecendo com as mudanças climáticas é que, além da degradação das florestas, está acontecendo a degradação também dos corais, que é uma outra fonte de estoque de carbono. Coral, gente, no mar, a gente não sabe gerenciar direito ainda. Floresta a gente sabe. Então, se a gente fizer direito, a gente pode, quem sabe, ter uma futura geração aqui de olhares para a floresta gerando negócios que vão ajudar a floresta a se manter agora e no futuro. Muito obrigado.